Boa noite. O meu nome é Fernando. Tenho 48 anos. Sou de Rondônia. Esse relato aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos uns 30 anos de idade. Foi uma experiência assustadora, mas primeiramente quero contar para vocês como tudo aconteceu. Eu morava na zona rural, na área rural. Gostava do que fazia, cavalgava cavalos, tinha plantação de milho, de tudo que você pudesse imaginar. E mais um pouco à frente, a uns 15 metros, era perto mesmo, tinha uma casa, mas era uma casa velha, que aparentava estar abandonada há muito tempo. Eu sempre tive curiosidade de perguntar ao meu pai o que realmente aquela casa estava fazendo ali, só se acabando com o tempo. E o meu pai falou: aí tem um segredo que ninguém consegue desvendar. A família que morava aí, de um dia para a noite, desapareceu. Eu não sei o paradeiro, mas eu só sei de uma coisa, que o pai da família maltratava dos filhos, da esposa, batia nela, sem dó e sem piedade, sabe mesmo? Aqueles cabra bruto que só basta você abrir a boca já quer tacar a mão na sua cara para quebrar logo 3 dentes. Era esse tipo de pessoa. Mas o mais interessante é que um dia de manhã a casa amanheceu desse jeito, fechada, e ninguém nunca mais colocou os pés aqui, a não ser uma criatura estranha que vem quase todas as noites. Eu fico vendo daqui, mas faz muito tempo que essa criatura não vem. Provavelmente já tenha morrido já. Eu interrompi o meu pai e falei: criatura, pai? Mas pai, quando aconteceu esse relato? Quando o senhor viu essa criatura? Ah, tem mais ou menos uns 10 anos. Eu falei: então pai, vamos vir aqui uma noite para nós vermos se essa criatura ainda está por aí. O meu pai falou: você é doido? Não fale uma coisa dessa nem brincando. Olha, é melhor você ir para casa. Não quero você por aqui, perto dessa casa amaldiçoada, pois essa criatura, ela voa. Tem gente que fala que é um demônio, tem gente que fala que é apenas uma criatura do inferno que veio cobrar sua dívida. Mas dívida com quem? O meu pai me respondeu: isso eu não sei te responder, meu filho. Isso eu não sei te responder. Então, os dias foram passando e a gente continuou trabalhando, né? Mas a minha vontade era imensa de entrar naquela casa e realmente ver o que tinha lá dentro lá. Sabe, jovem, quando coloca uma coisa na cabeça, tem que ir, né? Eu tinha 30 anos de idade, mas ainda não medi a consequência dos meus atos. Um dia veio uns 3 amigos meus da cidade para dormir na minha casa por uma semana, pois era férias da escola deles. Eles cursavam faculdade. E eu falei: é agora que eu vou chamar eles para ir nessa casa e simplesmente perguntar se eles têm coragem. Então, eu deixei eles descansar o primeiro dia, e quando foi no outro dia, eu acordei com a brilhante ideia: vamos entrar nessa casa aí, que fica um pouco mais à frente da nossa. Os meus amigos olhou com a cara de espanto. Eu? Nem morto eu não entro aí. Eu até brinquei com ele e falei: morto você entra sim. Sabe por que você entra? Porque depois que morre, não tem mais para onde ir. Você não tem sentido para onde ir ou o que quer fazer quando morrer. É isso. De tanto encher o saco dos meus amigos, combinamos para o sábado à noite, pois esse era o horário. E quando eu falei da criatura que o meu pai viu alguns anos atrás, eles simplesmente riram. Não acreditaram em mim. Eu falei: tá bom, vocês não acreditam, né? Mas vocês vão ver a criatura aqui.
Eu acredito que essa criatura existe. Foi então que um deles falou para mim: E você viu? Para estar falando, pelo menos? Eu falei: Eu não vi, mas a certeza eu tenho sim, viu? Que essa criatura existe. Então, aquela semana passou muito rápido. Eu fiz o que tinha de fazer no meu sítio, cuidei da lavoura, cuidei dos porcos, dos animais. E até que enfim chegou um grande dia de eu entrar nessa casa com os meus amigos. Amigos para falar, porque se realmente a coisa apertasse mesmo, a coisa iria ficar feia lá dentro daquela casa. Aquele sábado passou rápido. Eu arrumei lanternas, arrumei tudo e falei para os meus amigos: é hoje. Eu percebia que eles não estavam seguros em ir naquela casa, e ainda mais à noite. Quando foi por umas 6:30 da noite, eu falei para os meus amigos: bom, vamos então, né? Está chegando a hora. Cada um de nós pegamos a lanterna para iluminarmos o caminho, e simplesmente era de dar medo, era de arrepiar. Eu não conseguia ver a minha mão na minha frente, só conseguia ver por causa da lanterna. Isso por causa das lanternas. Conforme eu ia me aproximando da casa, começou a subir um gelo dentro de mim, como se tivesse alguma coisa nos espiando, bem antes de nós chegarmos naquela casa mal assombrada. Então fomos devagar, passamos um cochete, que é como chama, um passador de arame, que você tem que passar para o outro lado. Foi quando eu vi um negócio na cumeira da casa. Eu literalmente parei, fiquei congelado no meu medo. Os meus amigos não viram o que eu vi, mas perceberam a minha cara de medo e apavoro. Então eles perguntaram: O que você está vendo, Fernando? O que você está vendo, Fernando? Eu falei: Aponta para a cumeira da casa. Quando eles apontaram a lanterna, lá simplesmente tinha uma criatura do inferno mesmo, preta, com chifres, grandes asas, que dava mais ou menos 1,5 metros de envergadura. Era uma coisa horrível mesmo. Eu não conseguia correr. Foi então que um dos meus amigos me puxou pelo braço com tudo e saímos ali desesperado. E a criatura começou a voar atrás de nós. Era uma sensação como se você estivesse dentro de um filme de terror. Essa era a sensação que eu sentia nesse momento. Mas quando eu cheguei em casa, o meu pai me deu aquela maior bronca, eu e nos meus amigos. Ele falou: se essa criatura pega vocês, se essa criatura leva vocês não sei para onde, ela mata no ar, viu? Não quero mais vocês perto dessa casa. Confesso para vocês que depois dessa bronca do meu pai, eu e os meus amigos, aquele resto de semana que tinha para nós aproveitarmos, não encostamos mais perto daquela casa. Não fomos nem lá para nós vermos. Mas até hoje essa criatura está por aqui. Enquanto essa casa não cair, esse demônio vai ficar vindo. E eu tenho pena de quem entrar nessa casa para dormir, porque às vezes entra andarilho que está cansado, viajante, e acaba puxando o cochilo, mas acaba dando de cara com esse demônio. Tive até mortes humanas sobre esse demônio que estraçalhava pessoas no mar. Eu não quero mais chegar perto dessa casa. Depois de se passar uma semana, os meus amigos foram para suas casas retornar aos seus estudos e eu fiquei ali no sítio. Mas com uns 2 anos depois, eu fui para a cidade com meu pai e com a minha mãe e com a minha irmã pequena, que tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Então, eu não sei se essa casa caiu,
porque eu não voltei mais lá. Mas quem mora perto, toda noite vê um grito horrível, rasgando os céus. E com certeza é esse demônio, pois eu tive muita sorte essa noite. Se ele quisesse me matar e aos meus amigos, nada o impedia. Só era pegar e subir e já era. O banquete estava feito. Não vão atrás de aventuras em lugares que vocês não conhecem. Agora eu sei porque essa casa está abandonada. Porque a minha suspeita é que essa família foi toda morta por essa criatura, que bem antes de eu nascer, essa criatura já vinha visitar essa família. E quando teve a oportunidade, matou essa família, pois a casa não caiu. Enquanto a casa não cair, o demônio com asa também não vai embora. E se caso um dia ela cair, o demônio vai procurar outro lugar para se obrigar e fazer suas necessidades. Mas não tente enfrentar o demônio com asas. Isso não, pois eu enfrentei e iria me arrepender se o meu amigo não tivesse me puxado pelo braço. Boa noite.